Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Bem, hoje eu vou tentar desenhar esse cara aqui, ó. E na verdade eu já estou terminando ele aqui. E pelo que vocês já viram, não deu certo, né? Bem, mas nesse vídeo você vai ver os erros que eu tive ao fazer esse desenho e que muitas pessoas têm. Só que nesse caso eu vou mostrar para vocês que independente se você vai acertar o desenho ou não, você precisa terminar ele. Eu sempre falo isso no vídeo, nos meus vídeos, que por mais que o seu desenho não esteja legal, termine o seu desenho. E aqui a gente vai ver os erros e acertos que eu tive nesse desenho. Eu espero que você goste do conteúdo. Se gostarem, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário e bora pro vídeo. Pessoal, aqui como vocês já veem, né, eu sempre começo aí com o oval, que é a forma mais simples de você fazer um desenho e mais fácil também, né, e divido ali onde que vai a sobrancelha, eu faço um risco no meio. Se vocês já estão acostumados de ver aí nos meus vídeos, né, faço a linha do olho, a linha do nariz e a linha da boca, e ali eu começo a construção, né? Faço um círculo aí para ver mais ou menos onde é que vai o nariz, vejo ali mais ou menos onde é que vai o canto da sobrancelha, né? E aí eu começo a desenhar. A partir daí eu gosto sempre de começar pelo nariz, porque pelo nariz você tem a dimensão mais ou menos de aonde que vai o olho, né? Fica melhor assim, porque se você desenha o olho, depois você tem que deixar o nariz assim, na largura entre um olho e o outro, aí já fica mais complicado, né? Então eu já começo mais pelo nariz mesmo, né? E ali eu vou detalhando. Nesse vídeo, pessoal, vocês vão ver como que a gente constrói um desenho e os acertos que a gente faz e também os erros, sabe? Por isso que é muito importante, eu sempre digo que é muito importante você dar o esboço. É a parte mais importante do desenho. Se você não corrigir o seu esboço, o seu desenho ele não vai terminar legal. Nesse desenho, por exemplo, durante o esboço eu até que deixei ele bem parecido, sabe? Mas depois na conclusão eu errei muito, e como eu estava muito apressado para fazer esse vídeo, eu tentei fazer ele em 4 horas. Eu tentei fazer ele assim sem intervalo, sabe? Eu fiquei ali, fui fazendo e não saí. Como eu sempre digo para vocês, quando vocês estiverem desenhando, você faz ali o esboço, depois você dá uma saidinha, aí depois você volta, dá uma verificada se precisa mudar alguma coisa, se não, entende? Porque aí a vista está descansada. E quando a vista está descansada, você consegue ver melhor os detalhes. Porque quando você faz seguido, em tempo seguido, o que acontece? O seu olho acostuma com aquilo que está vendo e ele não consegue ver defeito. E foi o que aconteceu. Eu fiz esse desenho meio, assim, vamos dizer, em última hora, porque senão eu não ia conseguir postar nada hoje. Então eu fiz dessa forma, ao invés de eu ir fazendo durante a semana um pouquinho cada dia, né, para mim, porque eu tenho pouco tempo para poder desenhar. Meu tempo é muito corrido, eu divido meu tempo em muitas coisas, sabe? Divido em igreja, trabalho, amizade, compromisso com a casa, e então assim é muito difícil. Academia, então para mim dividir isso fica muito complicado. Então eu chego muito tarde em casa e durante a semana, e no final de semana tem a casa para poder limpar e tudo mais, então fica muita correria para mim. E eu quis fazer tudo em 3, 4 horas, né? E foi o que aconteceu. Aí o desenho não ficou legal, mas o mais interessante, o mais incrível é que muitas pessoas também erram nos desenhos, só que elas postam só os desenhos que estão perfeitos. E eu sempre digo para vocês o seguinte, que independente se o desenho fica bom ou não, termine ele. E isso daqui é uma prova daquilo que eu falo para vocês. O desenho não ficou legal, mas eu falei assim, eu vou postar da mesma forma, porque senão também vai ficar mais uma semana sem eu postar,
E as pessoas também vão ver que os meus desenhos não são, vamos dizer assim, só posto coisa legal, né? Só desenho bom. Eu também posto desenho ruim. Até aqui o desenho tava beleza, sabe? Tranquilo. Dá pra ver que tá até meio parecido, né? Mas como eu tava fazendo na correria e eu fui ajustando conforme aí vocês vão ver no vídeo, e eu acabei, no caso, deixando a parte de baixo do queixo menor do que era para ser. Aqui ainda está do jeito certo, mas a partir de agora vocês já vão ver que eu encurtei um pouco o queixo, e isso mudou totalmente o meu desenho, sabe? Até no caso a boca eu achei que ficou muito próximo do nariz ali, e também acabou complicando um pouco. Isso tudo eu poderia ter visto na hora que eu estava fazendo o esboço, que eu poderia ter dado um tempo, né, dado uma saída, e eu não, fui fazendo direto. E aí está os erros. Por isso que eu digo, o erro número 1, primeiro erro é você fazer o esboço e já imediatamente começar a fazer o desenho, quer dizer, fazer o acabamento. Isso é um erro. Você precisa deixar o desenho descansando um pouco, né? Vai lá, faz alguma coisa, depois de meia hora, 1 hora você volta. Eu não, eu fui fazendo já direto, e isso acabou acarretando num problema para o meu desenho, entende? Então aqui alguns erros que você, principiante, não deveria cometer, e eu já cometi. Não foi só uma vez, foi várias vezes que eu já cometi esses erros. E aí você já vê que o desenho já não está ficando mais parecido, né? Mas mesmo assim eu resolvi continuar. Então, para você que é principiante aí, que está começando, se iniciando, o caminho é esse, que, né, eu comecei a mostrar lá no esboço, como se faz o esboço. Aliás, eu tenho vários vídeos aí mostrando como que eu faço os meus esboços. Só que nesse desenho exclusivamente, que eu não tive parado, eu fui fazendo direto. Quando eu percebi que o desenho já não estava muito legal, eu já tinha definido praticamente o desenho, então não tinha mais como voltar atrás. Aí eu resolvi, no caso, fazer a pintura e tudo, colocar aqui o desenho para vocês verem. Mas eu vou fazer esse desenho novamente, e vocês vão acompanhar aqui no canal, e vou deixar ele bem mais parecido do que esse daqui. Esse é um desafio que eu prometi para mim mesmo, né? Porque esse desenho aqui não está nada parecido com a imagem de referência. Eu vou usar essa mesma imagem de referência para fazer um novo desenho deles, e vocês vão acompanhar aqui no canal. Então aqui é só para vocês verem mesmo que todo mundo erra, só que muitas pessoas erram e só postam aquilo que está bonito, né? E eu resolvi aqui postar tanto o meu trabalho, da forma que eu faço. Se eu erro, eu continuo, que é mesmo para vocês que estão começando. Não adianta vocês começar um desenho e depois você viu que não estava legal, você amassar e jogar fora. Não faça isso. Pega o seu desenho, continua desenhando, termine ele, e depois você tenta fazer ele de novo, e você vai vendo as evoluções que você vai fazer, que você vai conseguindo. E é isso que eu vou mostrar aqui no canal, né? Esse primeiro desenho não ficou legal, e agora eu vou fazer um outro também, da mesma referência, para vocês verem a diferença entre um e o outro, e a técnica que eu usei e nesse daqui, e o que eu vou usar da outra na outra imagem, né? Então é isso daí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês se inscrevam no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, que isso ajuda muito, tá bom? E fiquem com Deus, e até a próxima, e fui! Stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah, that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us, and that's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me.
I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done, cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days.